Os destaques desta edição. População do Amazonas passará dos 5.800.000 até 2060, diz o IBGE. Cumprindo decisão judicial, o SMTU retira de circulação metade da frota de executivos e alternativos. Ministério Público e Forças de Segurança se unem contra crime organizado. Governo leiloa hoje a primeira das 6 distribuidoras de energia da Eletrobras. Reunião com Carmen Lúcia, entidades defendem reajuste salarial para magistrados e integrantes do Ministério Público. O número de mortos pelos ataques jihadistas no sul da Síria sobe para 246. Bomba explode nos arredores da Embaixada dos Estados Unidos em Pequim. Maranhense fatura sozinho os 73 milhões acumulados da Mega Sena. Homem de 86 anos é espancado e morto pelos sobrinhos ao se negar a dar dinheiro para a compra de drogas. Mais 2 envolvidos com o tráfico de drogas são executados. Os crimes ocorreram nos bairros da Glória e em Educandos. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48 em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa, Alvarez. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Panamá FM, em Nhanamã. Barã FM, em Barã. Cabocla FM, Altances. Urucará FM, em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Açaí FM, em Codajás. Rádio Santo Antônio FM, em Borba. Urucurituba FM, em Urucurituba. Tupã e Eu e Você, em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, em Anuri. Apuí FM, em Apuí. Tucumã FM, em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altances. 5h48. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas, prevê o Sistema de Proteção da Amazônia e o Instituto Nacional de Meteorologia. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que há probabilidade de chover 5 milímetros e que o dia terá céu claro com poucas nuvens. O Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros e que o dia será de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 34 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 90% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 26 de julho. Chegamos aos 207 dias do ano. Faltam 158 para terminar 2018. Dia dos Santos Joaquim e Ana, que eram pais de Maria. Comemoramos o dia dos avós, dia da imprensa espírita e o dia do arqueólogo. O Rio Negro baixou mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 1 centímetro. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1581, a Holanda se declara independente em relação à Espanha. 1930, o governador paraibano João Pessoa Cavalcante de Albuquerque é assassinado aos 52 anos em uma padaria. Sua morte foi o estopim para o golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas. 1942, o bombardeio do navio brasileiro Tamandaré, por submarino alemão, faz o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Aqui estão as notícias. Cerca de 120 micro-ônibus do transporte público executivo e alternativo fabricados com mais de 10 anos de circulação deixarão de rodar aqui em Manaus. A informação foi divulgada pelo representante da categoria Valdomiro Honorato na tarde de ontem, após reunião com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU. O número de veículos que deixará de circular corresponde aproximadamente a 50% da frota dos executivos e alternativos da capital. A Justiça do Estado determinou nesta quarta-feira, em caráter liminar, que a SMTU fizesse em até 60 dias o levantamento de todos os condutores de micro-ônibus que estão explorando o serviço nos formatos de executivo e alternativo. Conforme a decisão, a SMTU também deve formalizar um contrato de autorização precária e temporária para a prestação do serviço com os condutores identificados, retirando de circulação todos os veículos que não atendem às normas de uso por estarem há mais de 10 anos em circulação. Por meio de nota, a prefeitura afirmou que a retirada de circulação dos cerca de 120 micro-ônibus obedece à decisão judicial. 5h52 em Manaus.
Roberto Pellegrini, o transporte coletivo da cidade está funcionando sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo Guerra, sem a normalidade, tudo tranquilo nas garagens do transporte coletivo, saindo de maneira tranquila, e a população pergunta, Paulo, se essa fiscalização, se essa determinação de ônibus até 10 anos vai rolar também aí nas empresas do transporte rodoviário. Você já pensou se forem tirar os ônibus com mais de 10 anos da Global, das outras, não vai ficar um coletivo na cidade, né, Paulo? Sem dúvida alguma, talvez não fique nenhum ônibus na cidade rodando, Pellegrini. Essa é que é a grande realidade. A frota de ônibus em Manaus está envelhecida e todo mundo sabe disso. Pois é, vamos esperar que a fiscalização seja para eles também, Paulo, para que a população tenha o melhor serviço do transporte coletivo. Mas nesse momento, os ônibus normal, Paulo Guerra, tudo saindo da garagem na mais absoluta normalidade. Já passamos pelo Terminal 4, pelo Terminal 5, movimentação bem intensa e os ônibus aí rolando sem nenhuma anormalidade para a população. Aqui no aplicativo Mando, Roberto Pellegrini, eu estou lendo de que o ouvinte Sérgio, ele diz o seguinte: só não retiram os ônibus velhos e sucateados, é o poder do Sinetran. Mas vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Querem aí que se abra uma nova concorrência para empresas virem para explorar o transporte coletivo na cidade. Vamos aguardar. Pellegrini, falando em transporte coletivo, os rodoviários receberam os seus salários? Receberam, Paulo, ontem, no dia 24, conforme estava previsto, conforme o acordado, caiu logo na conta, lá por volta de 10 horas da manhã, estava todo mundo com dinheiro na conta, e com isso, Paulo, a paz, a tranquilidade reina nesse momento, pelo menos até agora, no transporte coletivo. Pellegrini, pronto-socorros da cidade com muita movimentação? Principalmente por bala, Paulo Guerra, por pessoas feridas por tiros. Pronto-socorro Plantão Araújo recebeu uma pessoa com vários tiros pelo corpo, inclusive na cabeça, está em estado grave. Pronto-socorro João Lúcio também com uma ocorrência por tiro. A movimentação no pronto-socorro 28 de agosto, daqui a pouco nós vamos saber, Paulo, daqui a pouco iniciaremos deslocamento para o local. Aquela criança que foi baleada continua internada, não é, Pellegrini? Continua. Aquela que levou tiro na cabeça, Paulo, ela já foi liberada. Aquela criança de 7 anos, né, foi para casa com muitos cuidados ainda vai ter que passar aí por muita observação médica, muitos medicamentos, mas ela já foi liberada. Pois é, Pellegrini, existem muitos festivais aí pelo Brasil, festival de música e outros festivais, festivais folclóricos, por exemplo, ainda ocorrendo em algumas cidades do interior. E aqui o grande festival é o Festival de Balas. Mais 2 foram executados. Pois é, Paulo, e principalmente por confronto de facções criminosas. A maioria das mortes, Paulo, dá-se aí por acerto de contas e também por disputa pelo tráfico de drogas, disputa por ponto de drogas. E a noite de ontem não foi diferente, Paulo. Lá no bairro da Glória, como você bem colocou aí, o homem foi assassinado com mais de 20 tiros. Ele tinha, sim, envolvimento com o tráfico de drogas. Tá bom, Pellegrini, daqui a pouco você vai trazer todos os detalhes. Tivemos aquele crime de anteontem lá em Manacapuru, anteontem à noite. Na realidade, ali morreram 2 pessoas. Um dos atiradores, inclusive, foi morto dentro do carro dos assassinos, Pellegrini. Pois é, né, Paulo? Tem alguma queima de arquivo, né? Como a gente pode colocar dessa forma. Lá em Manacapuru, o primeiro homem que morreu, o assassinado, ele levou mais ou menos 20 tiros e morreu dentro do carro onde ele estava. E como você bem colocou, um desses homens que atirou para matar esse homem que estava dentro de um Jetta azul, logo depois apareceu morto dentro do carro que eles fugiram, né? Dentro do carro que os bandidos fugiram, ele apareceu morto lá dentro do carro também. Ele foi um dos atiradores. Se desentenderam dentro do carro, essa é que é a realidade. Tá bom, Pellegrini, você volta daqui a pouco e vamos esperar. Pellegrini, só para te ter uma ideia, com a retirada dos transportes desses ônibus executivos, a população, tem gente já reclamando aqui de retiraram os ônibus velhos, sucateados, também, e prejudicando os passageiros. Quantas pessoas andam nesses ônibus diariamente, Pellegrini?
Pois é, Paulo, são milhares e milhares, é um transporte essencial na área da zona leste da cidade. E para você ter uma ideia, Paulo, esses ônibus andam lotados com os números que eram determinados até o dia de ontem. Agora, Paulo, com a retirada desses ônibus, o negócio vai piorar e piorar muito dentro da zona norte e zona leste da cidade, que são as duas maiores zonas, que são as duas zonas que mais têm aí pessoas que usam o transporte coletivo, e se tirarem esses ônibus, né, como foi determinado, a situação vai ficar ainda pior. Se você tem uma ideia, Paulo, nesse momento, as paradas de ônibus completamente lotadas, as pessoas buscam muito transporte alternativo para se locomoverem, principalmente ali para a área da Bola da Suframa, do distrito, nessa hora. Esses ônibus sendo aí reduzidos pela metade, a população vai sofrer e sofrer muito. Pois é, e vamos aguardar que uma solução seja encontrada, pelo menos paliativamente, para que a população não venha a ser mais uma vez prejudicada, até que se reforme essa frota de ônibus, que se comprem novos ônibus, o que é muito difícil, mas vamos aguardar. Peregrino, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo. Interagindo com nossos ouvintes, Paulo, o Francisco está parabenizando a sua avó, Ana Ferreira de Jesus. Está completando 70 anos hoje. Um abraço aí para dona Ana Ferreira de Jesus, completando os 70 anos. Está sendo parabenizada pelo Francisco e por toda a família. Ela que mora na zona leste da cidade, ouvinte do Jornal da Manhã. Bom dia para dona Ana Ferreira de Jesus, 70 anos. Peregrino, só para terminar, eu gostaria de saber o estado daquele homem que deu entrada no pronto-socorro. O negócio é o seguinte, a mulher dele saiu de casa para ir à casa da mãe no interior. E ele ficou em casa sozinho, desesperado, preocupado, o que a mulher estava fazendo, e começou a tomar Resfinol. Ele tomou vários Resfinol. Tomou vários Resfinol, Paulo, para esquecer que a esposa não estava em casa, né? Com o coração partido. O Resfinol, e ele terminou dormindo muito, né, Pedro? Passou dormindo mal por 15 horas, não foi nem trabalhar no outro dia, Paulo. Pois é. Há quem diga também que no telefone da mulher dele havia um vídeo de um senhor assim, de 60 e poucos anos de idade, com tudo pra cima, Paulo Guerra. Ele ficou por ali, meio enciumado, e acabou tomando Resfinol. Pois é, o Resfinol faz dormir realmente, Peregrino. Pois é. Procure saber o estado de saúde desse homem, por favor. Tranquilo, Paulo. Tá bem, trabalhando, disposto, cheio aí de disposição para o trabalho. É contigo, Paulo Guerra. 5:59 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altas. Voz Ariaú. Voz Caboclo, a Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri, Show dos Bairros, Altazes, Voz Web Rádio Imaués, Voz da Esperança, Cajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Inhamundá.web Rádio, Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Libão. Cultura, Repartimento do Tuiué. Big Bom de Iranduba. Comunitária Anhanguera, Voz do Canumã, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. 6:25 graus a temperatura em Manaus. Missa convite. Os familiares da senhora Ieda Soares da Costa convidam demais parentes e amigos para participar da missa de 7º dia de seu falecimento, a ser celebrada hoje, às 19 horas, na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, situada na rua Silva Ramos. Desde já, a família da senhora Ieda Soares da Costa agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã. O município de Iranduba recebe 2 ambulâncias novas para atenderem ao hospital da cidade. J. tem os detalhes. Autoridades de Iranduba receberam na manhã de ontem da Secretaria de Estado da Saúde, Suzan, 2 ambulâncias novas, sendo uma de porte avançado e uma de porte básico. As unidades móveis vão atender ao Hospital Hilda Freire, o único da cidade, que ultimamente vinha enfrentando grandes obstáculos com apenas 2 ambulâncias funcionando precariamente, chegando a ficar no prego no trajeto entre Iranduba e Manaus. A secretária executiva adjunta da Suzan para Assuntos do Interior, Edilene Pereira, ressaltou que foram compradas 100 ambulâncias para atender a todos os municípios do Amazonas
incluindo a capital. Essa foi sempre uma preocupação da gestão, por ter identificado os equipamentos quase na totalidade danificados. Iranduba, a priori, é um município terrestre que faz transportes diários com pacientes, daí a preocupação de a gente estar entregando uma ambulância avançada para situações de maior risco e uma básica. O prefeito de Iranduba em exercício, Eduardo Cavalcante, foi quem recebeu as ambulâncias, juntamente com o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Velho, o diretor do hospital, Leandro Souza, e o vereador José Augusto de Souza. Para Eduardo e Luiz Carlos, os novos veículos vão suprir a necessidade dos usuários do sistema público de saúde. Essas duas ambulâncias que é para atender o povo de Iranduba. Vamos resolver a questão de falta de ambulâncias do município de Iranduba, que vinha aí há muito tempo. O secretário de Saúde de Iranduba também informou que já foi feita a licitação para a compra de 5 novas ambulâncias com recurso de uma emenda parlamentar da deputada federal Conceição Sampaio, no valor total de R$850 mil. O prefeito Francisco Gomes, que está em viagem fora do município, já definiu que as novas ambulâncias serão entregues nos próximos 45 dias. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h06 em Manaus. Lá adiante, em Manacapuru, quem está é o repórter José Alberto Zegdeg, que traz informações. Muito bem, Paulo Guerra. Teve início na manhã de ontem o terceiro núcleo do 27º Jogos Escolares de Manacapuru, Gempu. A cerimônia de abertura se deu na quadra poliesportiva Mário Silva da Almeida, no distrito de Bela Vista, e contou com a participação de professores, alunos, autoridades municipais e estaduais e uma plateia que lotou as dependências do ginásio. O Gempu tem como objetivo promover a confraternização das comunidades circunvizinhas, bem como a integração dos alunos dentro do esporte. O prefeito Beto D'Angelo ressalta a importância dos jogos. Sim, Zé, e é uma alegria muito grande porque vem os alunos e os pais também estão presentes para acompanhar o Gempu. Nunca houve esse olhar especial para a zona rural. Dos 27 Gempu que foram feitos, esse é o primeiro, que muitos serão feitos. Os melhores aqui sairão para disputar com os nossos jovens da cidade. Então é uma grande festa para o esporte, para a educação, para as famílias, porque eles veem os seus filhos aqui na zona rural sendo reconhecidos, sendo valorizados e sendo vistos de uma forma muito positiva. Então é uma festa para todo o povo manacapuruense, pois aqui nós também temos muitos garotos com potencial para o esporte e quem sabe até divulgar para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo, né, Zé? O vereador Antônio Nogueira, que representou a Câmara Municipal, também fala da importância dos jogos na zona rural. É verdade, nós gostaríamos de cumprimentar a administração municipal através do prefeito Beto, a sua equipe de educação, através do professor Conde, que está de parabéns, por trazer o Gempu para o interior. A comunidade estudantil, a comunidade em geral tem participado, isso é um ponto positivo. Aqui nesta localidade nós temos visto uma recuperação muito positiva do IDEB, fruto da equipe de educação. Então, parabéns a todos os organizadores do Gempu. E mais uma vez destaco que é uma forma positiva de se fazer políticas públicas. Por fim, o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, fez seus agradecimentos pelo sucesso dos jogos. Quero, assim, primeiramente agradecer a Deus, agradecer a todos os professores, a todas as comunidades do interior que abraçaram, ao prefeito Beto D'Angelo, que foi a ideia dele, de quando ele entrou no governo, de contemplar a zona rural. Agradecer também a coordenadoria, em nome do meu amigo Paulo, que é o coordenador de Manacapuru, que é essa parceria, a Secretaria de Desporto. A zona rural era esquecida. Hoje, quem entrar não pode mais deixar de fazer esses jogos nas comunidades, como nós estamos fazendo, porque é a valorização. Esporte é saúde, esporte é educação. É por isso que eu volto a dizer, obrigado a todos os funcionários, a todos os professores, obrigado Beto D'Angelo por dar oportunidades para essas crianças do nosso interior. 8 escolas do Núcleo Bela Vista participam dos jogos. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. 4 drogarias da Zona Norte foram lacradas durante a operação conjunta realizada ontem pelo Conselho Regional de Farmácia do Amazonas
e pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus, do Visa Manaus. A ação da sequência é o conjunto de medidas adotadas pelos dois órgãos para coibir o comércio inadequado de medicamentos e produtos para a saúde e teve o apoio da Polícia Militar. Os estabelecimentos fiscalizados ontem todos estavam sem registro válido junto ao Conselho Regional de Farmácia e sem um responsável técnico. Todas as drogarias precisam ter farmacêutico trabalhando durante todo o horário de funcionamento. As farmácias estão localizadas na zona norte da cidade. Há aproximadamente 82 mil alunos das turmas de 3º, 4º, 6º e 8º anos do ensino fundamental, projeto itinerante da educação de jovens e adultos, ministrados pela Secretaria Municipal de Educação, participaram ontem da aplicação da segunda prova da avaliação de desempenho do estudante AD. Estudantes de 363 unidades de todas as zonas da cidade foram avaliados nas disciplinas de língua portuguesa e de matemática. 6:11. Funcionários da Eletrobras Amazonas Energia se reuniram na frente da sede da distribuidora no centro de Manaus para uma manifestação ontem. O ato teve início na manhã de ontem e deve seguir por 48 horas. O grupo é contra a privatização da Eletrobras. Relator das contas de Uarini, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, Ari Boldinho Júnior, suspendeu cautelarmente o processo seletivo simplificado, objeto do edital número 01/2018 da Prefeitura, para a contratação de 200 servidores temporários com salários de R$954 a R$1.227,63. O edital previa 150 vagas para professores e 50 vagas para auxiliar de serviços gerais, divididos entre a zona rural e urbana do município. A Latam Airlines Brasil recomenda atenção ao horário dos voos com origem ou destino ao aeroporto de Manaus. A pista do aeroporto passará por obra de segunda a sábado no horário local das 4h55 às 10h55, inicialmente entre 6 de agosto e 27 de outubro. Com as intervenções, a companhia precisou ajustar algumas operações programadas para o período aqui em Manaus. A Latam recomenda que os passageiros com viagens programadas no aeroporto neste período utilizem o serviço status do voo para verificar a situação das operações. É bom lembrar que só vai acontecer entre 6 de agosto e 27 de outubro. A juíza federal Jaisa Maria Pinto Frati, titular da primeira vara federal civil do Amazonas, suspendeu os efeitos da resolução operacional da Agência Nacional de Saúde, ANS, que determinou a alienação da carteira de clientes da Unimed Manaus. A decisão veio por meio da concessão de tutela provisória de urgência pedida pela diretoria da cooperativa médica. A juíza considerou a alienação da carteira de clientes da Unimed por parte da ANS desproporcional, desrazoadas, imprudente e injusta e, sobretudo, feriu o devido processo legal. Além de suspender os efeitos da resolução, a juíza Jaisa Frati determinou a realização de audiência de tentativa de conciliação entre o dirigente da Unimed Manaus e a ANS no próximo dia 28 às 14 horas aqui em Manaus. No dia 28 de agosto. A movimentação do comércio deve ter um aumento de 1,74% durante o Dia dos Pais aqui em Manaus, segundo dados divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL Manaus. A alta no número em relação à mesma data em 2017. O ticket médio de compras é de R$97,26. A receita bruta dos lojistas é estimada em R$74,6 milhões. De acordo com o presidente da entidade, Ralph Assayag, o comércio está otimista com as vendas do Dia dos Pais. A princesa Mako do Japão visitou nesta quarta-feira o Teatro Amazonas. A neta do imperador Akihito cumpre agenda na capital amazonense até esta quinta-feira, quando segue para Belém, no estado do Pará. Mako fez um passeio guiado pela sala de espetáculos Salão Nobre e pelos museus do Teatro Amazonas. Depois da visita, ela seguiu para o Encontro das Águas. A visita de Mako ao Brasil faz parte das comemorações pelos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. 6:14. O Amazonas tem déficit de pelo menos 130 defensores públicos. Hoje o estado conta somente com 100 profissionais. As informações foram divulgadas e repassadas pelo defensor Maurílio Casas Maia, da Defensoria Pública do Estado, durante a abertura do primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região sul, que acontece
em Porto Alegre. O defensor apresentou um mapa sinalizando os déficits de defensores em todo o país. Maia apontou que a falta de defensores se justifica na diferença orçamentária repassada ao órgão, fazendo com que a Defensoria Pública do Estado receba recursos infinitamente inferiores provenientes do governo do Estado. Ele apontou que, em comparação a outros órgãos da Justiça, o Tribunal de Justiça do Amazonas recebe 7,85% do orçamento. A Assembleia Legislativa do Estado fica com 3,9%, seguido do Ministério Público 3,4% e do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, com 3,0%. Já a fatia que cabe à Defensoria Pública é de apenas 1,4%. O compartilhamento de informações e de estrutura, incluindo até funcionários entre as forças de segurança pública e o Ministério Público do Estado, foi definido ontem como uma das estratégias de combate à atuação do crime organizado no Estado. Nos últimos dias, mortes violentas fruto da guerra pelo tráfico de drogas foram vistas no Estado. A definição foi tomada em reunião do Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro, com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado, realizada ontem na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. O ponto principal da reunião foi a definição de medidas para combater a atuação do crime organizado no Estado. Com a reunião ficou definida a atuação do Ministério Público do Amazonas de forma integrada com as forças de segurança do Estado. O órgão destacará a Promotoria de Justiça para atuar no apoio à força-tarefa criada pela Polícia de várias formas, entre elas, agilizando demandas judiciais de componência do Ministério Público. O compartilhamento de informações, estruturas técnicas e de pessoal deve iniciar já na próxima semana. Embora em ritmo menor, o Amazonas será um dos poucos estados brasileiros que continuará crescendo até 2060, quando sua população passará de 5.800.000 pessoas. As mulheres amazonenses, que hoje possuem uma das maiores taxas de fecundidade, passarão a ter cada vez menos filhos. O número de nascimentos começa a entrar num processo de queda nos próximos anos. Já o número de óbitos sofrerá aumento, tendo em vista alguns fatores como o aumento de pessoas idosas alcançando o limite de vida. A razão de dependência, que é a proporção de pessoas inativas em relação às ativas, já deve ultrapassar 50% em 2060. Até 2060, a média de idade do amazonense irá aumentar 14 anos. As mulheres, já nos próximos 12 anos, passarão a ser maioria. Estas e outras informações foram feitas com base na projeção da população 2018, divulgada pelo IBGE, que faz uma revisão do último estudo divulgado em 2013. Gostaríamos de uma informação de Altazes. Os ouvintes estão reclamando aqui através do aplicativo Humano de que o Jornal da Manhã não está sendo retransmitido lá em Altazes. Polícia. A Justiça do Amazonas ouviu nesta quarta-feira mais 7 testemunhas durante a audiência de instrução do processo que investiga o assassinato da policial militar Deusiane Pinheiro, ocorrida dentro do pelotão onde ela trabalhava em Manaus no ano de 2015. Entre as testemunhas ouvidas estão policiais, militares e familiares da policial. Um dos acusados é o policial militar Elson dos Santos Brito, que, de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado, em julho de 2017 teria sido o autor do assassinato. Na audiência foram ouvidas durante 3 horas 7 testemunhas arroladas pelo Ministério Público na denúncia. De acordo com o juiz Alcides Carvalho Vieira Filho, na próxima audiência deverão ser ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, caso não seja necessário a oitiva de testemunhas suplementares, além daquelas arroladas pelas partes. Além do policial militar Elson dos Santos Brito, que está sendo acusado pelo crime de homicídio doloso qualificado por motivo torpe, outros policiais também foram acusados na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado. Os outros 4 acusados, Jairo Oliveira, Júlio Henrique, Cosme Moura e Narcísio Guimarães, foram denunciados pelo órgão ministerial por falso testemunho, uma vez que teriam agido como cúmplices de Brito. Mais de 100 caixas de cerveja, refrigerantes e uma caixa de som foram furtadas de uma distribuidora de bebidas ontem no bairro Monte das Oliveiras. Uma câmera de segurança registrou o momento em que 2 homens arrombam a entrada do estabelecimento e fogem com as bebidas em um carro. O crime aconteceu em uma mercearia localizada na Avenida Samaúma. Os homens tentaram manipular a câmera de segurança para que a ação não fosse registrada, mas o plano não deu certo. O vídeo mostra o momento em que a dupla arromba o portão da distribuidora. Sem pressa, eles colocam os produtos em um carro modelo Gol de cor vermelha. Após encher a mala do carro e os bancos com as bebidas, os homens ainda fecharam o portão e fugiram logo em seguida.
6h23 em Manaus. Peregrini, tratam-se de bandidos bebuns, seria isso, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Para roubar cerveja, esses bandidos devem estar embriagados aí até hoje, que foi muita cerveja roubada, né, Paulo? Pois é, ou então já foram vendidas, né, Peregrini? Repassadas. Paulo, o que mais a gente vê falar é assalto, roubo a celular, né? Agora a cerveja aí, agora também estão roubando para beber e encher a cara. Agora, Paulo, só para você ter uma ideia, de janeiro a junho deste ano foram roubados ou furtados em Manaus 15.921 aparelhos celulares, contra no mesmo período do ano passado 13.012 celulares. Ou seja, Paulo, de janeiro a junho deste ano, aproximadamente 88 celulares são roubados por dia. Peregrini, muito tem se falado aí da guerra entre facções aí com muitas mortes, mas não se pode esquecer dos assaltos em Manaus, que são diários, e carros estão sendo tomados de assalto todos os dias. Ontem, inclusive, mais um carro foi tomado de assalto no bairro do Japim, segundo informações chegadas ainda há pouco. Pois é, né, Paulo? E mais um, né, no Japim. O Japim é muito visado, né, ultimamente. Os carros estão sendo tomados de assalto, pessoas estão sendo alvejadas a tiros. Essa semana ainda nós já noticiamos também, Paulo, aquele caso aí que pai e filho foram baleados. Agora mais esse caso no bairro do Japim e em toda a cidade. Carros e motocicletas sendo roubados todos os dias. Alberto Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, uma movimentação intensa no pronto-socorro João Lúcio, pronto-socorro da zona leste da cidade. Várias pessoas deram entrada por agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física e movimentação até considerada agitada durante a noite e madrugada. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada em estado gravíssimo e continua internado. Ele foi alvejado a tiros no bairro Cidade de Deus, e as informações que temos é que ele está entre a vida e a morte, está mais para lá do que para cá, baleado no pronto-socorro Platão Araújo, onde também deram entrada 4 pessoas vítimas de acidente de trânsito, no mesmo acidente ontem à boca da noite, por volta de 18 horas, quando o homem pilotando uma moto estava só e o outro com mais 2 pessoas se machucaram nesse acidente. O acidente também acabou ocasionando aí uma pessoa atropelada. Foi muito grande a movimentação na hora desse acidente na Avenida Grande Circular, era finalzinho e comecinho de noite de ontem. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um autônomo de 47 anos foi preso. Ele estava descumprindo as medidas protetivas e ameaça de morte à mãe e a irmã. O suspeito tem 26 anos de idade. Ele começava a beber, aí bateu na mãe de 69 anos de idade, bateu na irmã de 50 anos, bateu muito nas duas, viu? Ouvinte do Jornal da Manhã. Aí houve aquela medida protetiva e ontem ele voltou lá de novo para bater de novo na mãe dele. A polícia foi acionada e prendeu esse bandido que tem 47 anos e estava agredindo sua própria mamãe. Ele agrediu mamãe e foi na área do bairro Praça 14. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Viaturas da Polícia Militar na rotatória do Produtor. Viaturas da Polícia Militar na rotatória do São José. E por onde passamos, Paulo Guerra, já dá para perceber que a polícia está com operação presença nos principais cruzamentos e rotatórias da cidade. Passei ontem à noite, passei agora pela madrugada e foi possível ver as viaturas da Polícia Militar nesses locais. Tomara que diminua o número de assaltos na cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas
24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, o programa do Garotinho Valdir Correia já informara que no bairro de Educandos, um homem de 41 anos de idade foi assassinado com 11 tiros. As primeiras informações dão conta de que ele estava numa banca de café da manhã, localizada bem na frente da Igreja Católica, lá do bairro de Santo Antônio, quando apareceram os atiradores e o executaram com 11 tiros, a maioria no peito e na cabeça. Município de Coari. Um senhor de 86 anos foi assassinado por agressão física e tudo aconteceu assim. O senhor Agostinho de Oliveira da Silva, de 86 anos, estava sozinho em casa quando de repente bateram na porta. Eram os dois sobrinhos. Os dois sobrinhos entraram, pediram água e logo depois pediram dinheiro para o seu Agostinho para comprar bagulho. Alô, titio, arranja aí um trocado aí para comprar uma cabeça ali, arranja uma pontinha para comprar ali o cigarro do capeta ali, um cocô de burro para queimar na parada ali. Aí não, o velhinho não deu. Ele não quis dar o dinheiro para os sobrinhos se drogarem. Foi então que os dois bandidos, os dois sobrinhos, agrediram impiedosamente um senhor de 86 anos, tio deles. Paulo Guerra, para se ter uma noção do quanto ele ficou ferido, segundo as informações que temos do Instituto Médico Legal, ele teve o baço e o fígado estourado pelas pancadas dos sobrinhos. E aos 86 anos, ele ainda tentava resistir aos ferimentos. Veio para Manaus, onde morreu, infelizmente, no pronto-socorro aqui em Manaus. O senhor Agostinho Oliveira da Silva, lá de Coari, morreu na mão dos dois sobrinhos que queriam dinheiro para comprar droga. Já que o tio não deu, ele foi assassinado por agressão física. Ele tinha 86 anos de idade, ainda assim os covardes o mataram à pancada. Tomara que eles sejam presos e apodreçam na cadeia. Morte no bairro da Glória, mais uma morte na Glória. Os bairros da Glória, São Raimundo e Santo Antônio não devem nada a bairro como Jorge Teixeira e Mutirão. O Mutirão agora é no bairro Jorge Teixeira, aliás, Jorge Teixeira e Mutirão agora estão perdendo para a Glória, São Raimundo e Santo Antônio. Quando lhe perguntarem onde é que tem morte mais, é lá para a banda dos bairros da Glória, do São Raimundo e do bairro de Santo Antônio. E ontem não foi diferente. Noite de ontem, um homem conhecido como Jerry, também envolvido com tráfico de drogas, foi assassinado com 1, 2, 3, 10, 20 balaços espalhados pelo corpo. Até o presente momento não se sabe quem atirou, quem matou o Jerry lá no bairro da Glória. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. Na permanência do IML, hoje o Alberto Brito teve muito trabalho durante a noite e madrugada. Ainda interagindo com nossos ouvintes, Paulo Guerra, ouvindo o Jornal da Manhã, seu Chiquinho Cameli, lá no Estaleiro Juruá. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui na concurso 4.733 acumulou. As dezenas sorteadas foram 13, 23, 61, 66 e 74. A quadra saiu para 45 apostadores, cada um vai receber R$7.927,57. A Loto Fácil no concurso 1693 saiu para um apostador lá de Sorocaba, em São Paulo. Ele vai receber R$2.244.759. 14 acertos, 456 apostadores, 1.514,69 é o prêmio. Dezenas sorteadas da Loto Fácil: 01, 03, 04, 06, 07,
08 11 14 16 17 19 20 21 22 e 23. Um apostador de São Luís, no Maranhão, acertou sozinho o concurso 2062 da Mega Sena e vai receber um prêmio de 72 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram estas: 08 10 15 23 25 e 34. Se aplicado na poupança, o prêmio renderia quase 268 mil reais por mês. A quina saiu para 192 apostadores, cada um recebe 27.128 reais e 74 centavos. A quadra teve 13.804 ganhadores com premiação de 539 reais e 4 centavos. 6 horas e 37 minutos. Esportes. O futebol feminino do Brasil estreia hoje no Torneio das Nações nos Estados Unidos. A seleção brasileira joga contra a seleção australiana no Children's Mercy Park, em Kansas City, às 17h15 de Brasília. O técnico Tite e o coordenador Edu Gaspar renovaram seus respectivos contratos com a CBF até o final da Copa do Mundo de 2022, a ser disputada lá no Catar. A entidade confirmou a extensão do compromisso da dupla por meio de uma nota publicada em seu site oficial durante a tarde desta quarta-feira. Jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro: Santos 1, Flamengo também 1. Fluminense 1, Palmeiras 0. Corinthians 2, Cruzeiro 0. Atlético Mineiro 2, Paraná 0. Pela Copa Sul-Americana, LDU 3, Vasco 1. Bahia 2, Cerro 0. Os jogos de hoje: 19h30 vão jogar pela Série A, Vitória e Sport. Grêmio e São Paulo. Botafogo e Chapecoense. Às 20 horas joga o América Mineiro e Internacional. Copa Sul-Americana, 19h30 tem Atlético do Paraná e Penharol. Às 21h45 jogam São Lourenço e Deportes Temuco. E ainda General Dias e Milionários. A derrota por 1-0 diante do Fluminense, sofrida ontem à noite, marcou a última partida de Roger Machado como treinador do Palmeiras. Com uma nota publicada por meio de seu site oficial, o Clube Alviverde oficializou a saída do profissional. A diretoria optou pelo desligamento em reunião realizada após a derrota no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Últimas notícias. O dólar segue em forte tendência de queda, repetindo pelo segundo dia consecutivo indicativos de baixa na sua cotação. A moeda norte-americana fechou ontem em queda de 1,09%, valendo R$3,7022 para venda, o que significa o menor valor desde 25 de maio passado. A Bolsa de Valores de São Paulo também seguiu em uma sequência de fechamento positivo, com alta de 1,34%, com 80.218 pontos. Começa o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2018-2019. Saques estão liberados a partir de hoje para trabalhadores do setor privado nascidos em julho e servidores com final da inscrição 0. Quem não sacou o abono salarial no base 2016 também ganha nova chance. O governo vai leiloar hoje a Companhia de Energia do Piauí. A venda deve reduzir tarifa em 5,22%, diz a ANEEL. O leilão está marcado para as 10 horas na sede da B3, antiga BMF Bovespa, lá em São Paulo. O Banco Central divulga às 10 horas e 30 minutos nota de setor externo de junho. Entre outros dados, o documento informa os gastos dos brasileiros no exterior e o saldo das transações do Brasil com o resto do mundo no mês passado. A Justiça do Trabalho em São José dos Campos negou em caráter liminar o pedido do Ministério Público do Trabalho para que a União condicione a autorização do acordo entre as companhias Embraer e Boeing à garantia da manutenção de empregos no país. A ação civil pública agora segue para julgamento em caráter definitivo. A presidente da República em exercício, Carmen Lúcia, assinou o decreto ontem que institui a Política Nacional de Trabalho no sistema prisional e, com isso, obriga empresas contratadas pela administração pública a empregar presos e ex-presidiários como parte da mão de obra. O objetivo, segundo o governo, é facilitar a inserção deles no mercado de trabalho. O decreto será publicado no Diário Oficial da União e possui efeito imediato. Lideranças de entidades representativas de juízes e do Ministério Público pediram reajuste salarial durante encontro nesta quarta-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, no Palácio do Planalto. Carmen Lúcia está no exercício da presidência da República porque os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eulício Oliveira, também viajaram para o exterior.
Presente à reunião, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, afirmou que as categorias pedem um remanejamento na proposta de orçamento de 2019 que contemple um reajuste de 16,38%. O STF e o Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovam as propostas de orçamento a serem enviadas ao Executivo. Os valores deverão ser incluídos no projeto de orçamento da União e 2019 a ser enviado ao Congresso até 31 de agosto deste ano. Um debate que deve abordar violência contra a mulher e feminismo negro. Um escritor brasileiro consagrado falando sobre temas como solidão e morte, e uma conversa sobre religião, magia, luxúria e leitura na época medieval são os principais destaques hoje, segundo dia da 16ª Festa Literária Internacional de Paraty. Jamila Ribeiro, autora de O que é Lugar de Fala e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, está na programação. O traslado do corpo da estudante de medicina Rainéia Gabriele Lima, de 30 anos, assassinada na noite da última segunda-feira em Manágua, capital da Nicarágua, será pago pelo governo de Pernambuco, segundo informou na tarde de ontem a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos daquele estado. A liberação do corpo da estudante está sendo acompanhada pelo Ministério das Relações Exteriores em Brasília. O presidente Michel Temer se reúne hoje com o presidente da China, Xi Jinping, em um dos encontros durante a 10ª cúpula dos BRICS, em Joanesburgo, na África do Sul. A preocupação com o efeito de barreiras comerciais americanas na economia global deve dominar a agenda. 6h46 em Manaus. A Embaixada dos Estados Unidos em Pequim, na China, confirmou que nesta quinta-feira ocorreu a explosão de uma bomba nos arredores do edifício e que o responsável pelo ataque ficou ferido. Houve uma explosão hoje por volta das 3 horas, horário local, 2 horas de Brasília, no espaço público fora do complexo da Embaixada, afirmou um porta-voz da Embaixada. De acordo com responsáveis pela segurança da Embaixada, o artefato foi detonado por uma pessoa. Além do autor, não há mais feridos, acrescentou o porta-voz, ressaltando que a polícia chinesa investiga o caso. O Blocão ou Centrão, grupo de partidos mais disputado durante a pré-campanha eleitoral devido ao tempo de TV que vai dispor, anunciará nesta quinta-feira apoio a Geraldo Alckmin, postulante do PSDB à presidência da República. O grupo é formado por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade. Tem direito a 14 minutos e 47 segundos de TV por dia durante a campanha, conforme a estimativa de analista do Banco BTG Pactual, que calcularam o tempo de cada partido na propaganda eleitoral. A Coreia do Norte continua produzindo combustível para bombas nucleares, apesar de sua promessa de se desnuclearizar, disse hoje o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. Ele disse que os Estados Unidos estão envolvidos em diplomacia paciente para persuadir a Coreia do Norte a abandonar suas armas nucleares, mas que não irá deixar o processo se arrastar sem fim. O presidente da China, Xi Jinping, disse que o mundo enfrenta uma escolha entre cooperação e confronto em meio a uma guerra comercial com os Estados Unidos, sobre a qual ele alertou que não haverá vencedor. Aqueles que buscam hegemonia econômica só vão acabar se machucando, disse Xi durante o encontro anual do BRICS, bloco de países que reúne o Brasil, a Rússia, Índia, China e a África do Sul, sede da reunião deste ano. 6 antigos membros da seita A1 Verdade Suprema, condenados pelo atentado com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995, foram executados por enforcamento na manhã desta quinta-feira. A ministra da Justiça, Yoko Kamikawa, confirmou que os 6 membros da seita que permaneciam no corredor da morte foram executados amanhã desta quinta-feira. Tem a ordem para executá-los após uma reflexão extremamente cuidadosa, revelou a ministra. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira que eliminará 5 zeros do Bolívar, 2 a mais que o previsto em meio à hiperinflação no país, que segundo o FMI poderá atingir 1.000.000% este ano. Em 20 de agosto começa o programa de recuperação econômica com a reconversão monetária, 5 zeros a menos, disse o presidente durante reunião do gabinete. Originalmente, Maduro havia anunciado a emissão de novas cédulas com 3 zeros a menos, que entrariam em circulação no próximo dia 4 de agosto. Bombeiros e forças de resgate continuam desde as primeiras horas desta quinta-feira os trabalhos de busca de vítimas nas áreas devastadas pelos incêndios na Grécia, que até o momento deixam um saldo de 81 mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros grego, do total de 187 feridos, 64 permanecem hospitalizados, dos quais 4 são menores e 11 seguem em estado crítico.
O número de mortos pela onda de ataques do grupo terrorista Estado Islâmico contra civis e forças governamentais da Síria, na província de Al-Suaida, subiu nesta quinta-feira para 246, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Os ataques coordenados, os mais graves cometidos pelos terroristas naquela região, acabaram com a vida de 135 civis, entre eles 34 crianças e 111 combatentes, segundo a última apuração da ONG. Entre os combatentes mortos estão pelo menos 45 jihadistas, incluindo os 7 terroristas que se explodiram ontem em diferentes partes de Al-Suaida. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Tribunal nega mais 2 recursos de Lula, inclusive sobre suspeição de Moro. Folha de São Paulo. Estados Unidos e União Europeia negociam trégua comercial e falam em zerar tarifa. O Estado de São Paulo. Processos na Justiça do Trabalho caem pelo 7º mês seguido após reforma. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Doutor Bumbum trabalhou no Palácio do Planalto e em hospital militar durante o governo Dilma. Estado de Minas. Agressão a tiros contra a cadela virou caso de polícia em Caeté, interior de Minas. Jornal do Comércio no Recife. DJ é preso em flagrante com LSD e ecstasy em Petrolina. 0h Porto Alegre. Deputado do Rio Grande do Sul fala em criar CPI do Facebook após a retirada de páginas. O Brasil Econômico. População brasileira atingirá pico de 233,2 milhões em 2047, diz IBGE. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Amazonas mantém crescimento até 2060. A crítica. Micro-ônibus, bagunça generalizada. Justiça manda SMTU fazer licitação célere. Em tempo. Licitação bilionária às vésperas da eleição. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A.I. e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Missa convite. Os familiares da senhora Ieda Soares da Costa convidam parentes e amigos para participar da missa de 7º dia de seu falecimento, a ser celebrada hoje às 19h na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, situada na rua Silva Ramos. Desde já, a família da senhora Ieda Soares da Costa agradece a todos que compareceram a este ato de fé e piedade cristã.